Fala galera, sejam todos bem-vindos ao nosso curso de Programação em Java. Eu sou o professor Otávio e nessa aula nós vamos estudar as classes abstratas e as interfaces. Se vocês se lembram lá da nossa classe animal, vocês vão se lembrar também que no decorrer das nossas aulas nós criamos aí diversas classes, filhas de animal, que herdam de animal, peixe, cobra. E a gente acaba se perguntando, será mesmo que faz sentido eu ter um objeto do tipo animal no meu sistema? Ou será que eu só vou querer ter objetos que são peixes, cobras, cavalos, tigres? Enfim, será que faz sentido eu ter um objeto de um animal genérico? E aí, a gente pensa, naturalmente a gente vai querer saber qual animal que é. Na realidade não existe um animal genérico, a gente não tem um conceito físico de animal genérico. Animal é uma abstração que tem várias especificidades. A gente tem peixe, que é um animal, a gente tem cobra, que é um animal, a gente tem gato, que é um animal, cachorro, que é um animal, mas não existe, na realidade, um animal, assim, por assim dizer. Então, às vezes a gente não vai desejar ter objetos do tipo animal, e sim apenas objetos que são filhos de animal, porque a gente quer modelar conceitos realísticos no nosso sistema. E aí, quando a gente tem esse conceito abstrato, que é uma abstração apenas que está no nosso sistema e não faz sentido a gente ter objetos dele, objetos que são realmente desse tipo, a gente então chama essa classe de classe abstrata. Então, uma classe abstrata é uma classe que tem um único propósito de ser herdada por outra. Ela existe, mas não pode existir nenhum objeto do tipo de uma classe abstrata. Só podem existir objetos das filhas delas, se elas não forem abstratas também, obviamente. Porque eu posso ter uma classe abstrata e uma filha que também é abstrata. Por exemplo, eu tenho lá animal e animal marinho. Animal marinho também é uma classe abstrata. Ela é filha de animal, mas ela também é abstrata. Porque aí nos animais marinhos a gente tem baleia, tubarão, enfim, que são concretos. Então, quando a gente tem uma classe onde o nosso único desejo é deixar ela para ter herança, para que se possa fazer herança, polimorfismo, trabalhar com polimorfismo com ela, mas não se deseja ter objetos daquele tipo, não se quer ter objetos daquela classe, porque não faz sentido para o seu sistema, então nós criamos uma classe abstrata. Tá? Se esses propósitos da gente trabalhar com polimorfismo, se esse propósito da gente ter uma classe só para ser herdada não existir, então não faz sentido da classe existir. Para a gente ter uma classe abstrata, a gente tem que ter o intuito de ter outras classes que vão herdar delas. Então, essa é a ideia de uma classe abstrata. Para a gente definir uma classe abstrata no código Java é muito simples. Basta a gente colocar a palavra abstract antes da palavra class na definição da classe. Então vamos ver aí como que a gente define a nossa classe animal como abstrata. Bom, galera, então como a gente acabou de ver, animal ele não é um conceito concreto, então ele é apenas aí uma abstração, é algo mais genérico que vai ter aí suas especificidades, que vai ser aí cobra, peixe, cachorro, gato, enfim.
Então a nossa classe animal ela não é concreta e a gente vai agora então defini-la como abstrata, né, para que nenhum objeto dela exista, apenas de filhos dela. Então eu vou colocar aqui, ó, public abstract class. E agora a nossa classe animal já é abstrata, né? Reparem que fazendo isso eu já defini a minha classe como abstrata. E aí, agora, né, se a gente ver, eu vou lá no nosso programa. Se eu tentar criar um novo objeto do tipo animal, animal é igual a new animal, vou passar aqui o nome e o peso, sei lá. Reparem que a gente continua com erro, ó. Vamos ver a descrição do erro aqui, ó. Não posso instanciar o tipo animal, ou seja, não posso criar um objeto do tipo animal porque ele é abstrato. Eu posso criar filhos de animal, né? Eu posso vir aqui new cobra. Isso eu posso fazer, ó, usando polimorfismo. Aí, tudo bem. Agora, eu não posso criar um animal. Se eu criar um animal, eu vou tomar um erro porque animal é abstrato, ele não pode se tornar aí concreto num objeto. Então, a gente percebe aí que, de fato, na implementação, né, isso é respeitado, né? A gente pode tentar fazer que a gente não vai conseguir. Ok, galera? Então, é assim que a gente define uma classe abstrata. Bom, pessoal, vamos imaginar agora a seguinte situação. Vamos pensar que agora nós desejamos que todos os animais tenham um comportamento de emitir um som. E aí, cada animal deve emitir seu som clássico, né? Cachorro, au, au, gato, miau, e assim sucessivamente. Então, naturalmente, para a gente cumprir essa tarefa, a gente vai então criar um método emitir som, né, nas nossas classes aí de animais. Bom, pessoal, então vamos agora definir aí o método emitir som nas nossas classes aí de animais. Então vamos começar aqui na classe peixe, né, e vamos agora criar aí o método emitir som. Public void emitir som. E aí agora, né, nós vamos dar um system.out.println no som do peixe. Então vamos colocar aquele som blub, né, que todo peixe faz blub. E aí a gente descreve esse som aqui. Vamos agora definir o método emitir som em cobra, que é uma outra classe aí de animal. Public void emitir som. E aí a gente coloca aí aquele som de cobra, né? Aquele som que a cobra faz. Beleza, descrevemos aí. Agora vamos na nossa classe animal, que é a última classe que a gente tem aí para colocar o som de um animal. Public void emitir som. Mas qual o som de um animal qualquer? Qual o som genérico aí que um animal tem? E logo a gente se depara com um problema. Qual é o som genérico que todo animal deve emitir? Não existe um som universal, algo do tipo. E aí, naturalmente, vem à nossa mente, né, a solução simples. Basta não colocarmos o método emitir som na classe animal. A gente deixa apenas nas classes filhas esse método. E ponto final, está resolvido. Só que essa abordagem, né, ela tem alguns problemas. Tá? Primeiro, quem garante
que as novas classes que vão herdar de animal vão implementar o método. Não tem como você garantir. Se alguém esquecer de implementar, não implementar, vai ficar assim, porque nada vai ser notificado, não vai dar nenhum erro, está tudo certo. E ainda tem uma outra questão, né? E se a gente quiser chamar o método para emitir um som, só que da ótica de animal, usando polimorfismo, vocês lembram lá, usando uma variável do tipo animal, mas com um objeto de um filho dele. Se a gente quiser chamar esse método, a gente não vai conseguir, porque ele não está na interface da classe animal, como a gente já estudou. E é uma coisa que faz sentido, porque a gente está considerando que todo animal deve emitir um som. Então, se todo animal deve emitir um som, faz sentido que, olhando pela ótica de animal, eu possa emitir um som. Já que todo mundo emite som, eu consigo emitir o som de cada um deles. Então, pessoal, nessas situações onde nós temos um método, a gente não tem uma implementação genérica, uma implementação coerente para colocar na classe abstrata mãe, não existe uma implementação que faça sentido de estar na classe mãe, e a gente quer que todos os filhos, todas as classes filhas, implementem obrigatoriamente esse método, ou seja, todas as filhas vão ter que ter, todas as filhas que são concretas, que não são abstratas, elas têm que implementar esse método. A gente cria, então, um método abstrato. Um método abstrato, ele é um método que vai estar presente na classe abstrata, na classe mãe, que é abstrata, e só possui assinatura, ele não possui implementação. E aí, quando a gente quer definir esse tipo de método, a gente pega e coloca a palavra abstract antes da declaração do método, e ponto e vírgula depois da assinatura. Então a gente não abre chaves e tal, escreve, a gente só bota a assinatura colocando abstract antes e ponto e vírgula no final. Então vamos ver aí agora como que a gente trabalha com métodos abstratos aí nas nossas classes. Bom, galera, então a gente viu que não faz sentido eu ter uma implementação para o método emitir som aqui em animal. Não existe um som genérico que todo animal tem. Cada animal tem seu som específico. Então, a gente quer que todo animal emita um som. Tá? A gente determinou isso na nossa aplicação. Porém, não existe um som genérico que todo animal faz. Então, nesse caso, para a gente garantir que todo mundo vai implementar, a gente precisa definir um método abstrato. E para fazer isso, a gente coloca public abstract e bota o método na frente, ponto e vírgula. E aí, a partir desse momento, o nosso método emitir som, ele é abstrato, tá? Ele não tem implementação em animal, o que não tem problema nenhum, porque não existe um objeto do tipo animal, a gente só vai poder ter filhos de animal. Então a nossa classe ela é abstrata. Então a gente tem essa certeza que a gente não vai se deparar com esse problema. Então, os filhos têm que implementar. E reparem que nosso peixe, cobra aqui, eles já implementam. Então não temos problema algum com isso. É claro que, vamos apagar aqui, vou apagar aqui em peixe o método emitir som. E vou apagar aqui em cobra o nosso método emitir som. Apaguei nos dois, vou salvar aqui e vou salvar aqui. Reparem que a partir do momento que eu salvo, eu já recebo um erro. Aqui em cima, se eu vier aqui, eu já estou com um erro. Olha lá, ele tem que implementar os métodos abstratos herdados, tá, da classe animal, que nesse caso é o método animal emitir som. Aí a mesma coisa em cobra.
Se a gente vir verificar qual é o erro, a gente vai ver que ela tem que implementar lá o método herdado, que é abstrato, emitir som. Então, se a gente não implementar, a gente não consegue nem compilar. Então, reparem que quando a gente define um método abstrato, a gente garante que todos os filhos vão implementar esse método, são obrigados a ter essa implementação. Tá? Então, na hora que a gente for usar um polimorfismo, a gente pode usar com tranquilidade, porque a gente sabe que qualquer filho de animal que esteja ali naquela variável animal tem um método implementado. Então, a gente pode chamar um método com tranquilidade. Então, essa é a grande vantagem aí de trabalhar com métodos abstratos. Existe apenas uma exceção, tá? Que uma classe filha não precisa necessariamente implementar esse método, se a classe filha também for abstrata. Então, dando um exemplo aqui, se a classe peixe for abstrata, eu vou botar aqui abstract e salvar, o erro some lá. Porque aí, essa classe ela não é obrigada, porque ela é abstrata também. Então, não vou ter instâncias de peixe. Só vou poder ter instâncias de filhos de peixe. Então, nesse caso, peixe não precisa obrigatoriamente ter a implementação. Tá? Só que tem um porém. Né? Se tiver aí uma filha de peixe, ela tem que implementar esse método. Tá? Então, a neta tem que implementar. Vamos dar um exemplo aqui básico. Ó. Vou criar rapidamente uma classe aqui. Tá? Chamada lambari, né, um tipo de peixe. Criei aqui, ó, extends, vou herdar ela de peixe. Tá? A primeira coisa que ele deve reclamar, ó, é com relação ao construtor. Tá? Então, a gente tem que escrever aí o construtor compatível com o nosso construtor de peixe. Tá? Então, vamos pegar aqui, ó, o nosso construtor vai ter que ter aqui esses 3 argumentos obrigatoriamente. Tá, vou copiar e colar aqui para adiantar. E aí a gente tem que declarar um construtor chamado lambari. E aí aqui dentro do nosso construtor a gente tem que chamar o super e passar aqui peso e respiração branquial. Beleza, só que ainda continua o erro. Ó. A gente ainda não resolveu todos os erros. E olha lá, ó, o próximo erro é justamente aquele. Ó, ele tem que implementar o método que foi herdado, tá, lá da classe animal, que é o emitir som. Ah, mas ele herda de peixe. Sim, ele herda de peixe, mas peixe não implementou esse método. Então, a responsabilidade fica para o neto. Então, essa é que é a ideia, né, dos métodos abstratos na herança. Se o filho não fez, o neto tem que fazer. Se o filho abstrato não fez, o neto tem que fazer. Se o bisneto tem que fazer, então alguém vai ter que implementar, né, alguém que não seja abstrato. E aí, a gente resolve, né, isso criando, né, um método. Ó, se a gente criar aqui public void emitir som, tá? Acabou, o problema está resolvido. Ó. A nossa classe não tem mais erro nenhum. Tá? Ah, mas peixe poderia implementar? Sim, eu posso ter implementação aqui. Ó. Né, vamos colocar a implementação, mesmo que o peixe seja abstrato. Acabei de abstract. Peixe é abstrato, mas ele implementou o emitir som. Eu desfiz aqui. Ó. Agora o peixe ele emite um som. Tá? Mesmo ele sendo abstrato. Isso pode, tá, gente? Não tem problema nenhum. A classe abstrata filha, ela pode implementar o método abstrato da classe mãe. Ela não vai poder ter objeto, tá? Eu não posso ter objeto de peixe. Né? Se eu tentar criar algum objeto de peixe, eu vou tomar um erro também. Ó. Vamos criar aqui, ó, peixe p igual a new peixe. E aí a gente tem que passar, né, o nome. Temos que passar o peso. E temos que passar também se a respiração é branquial ou não. Só que ó, a gente continua com erro. Não posso instanciar o tipo peixe porque ele é abstrato.
tá? Mas ele pode implementar. Só que uma vez que ele implementou, na classe Lambari aqui, ó, aparece agora como sobrescrito. Eu estou sobrescrevendo o emitir som que está lá em peixe. Tá? E eu agora não sou obrigado no Lambari implementar mais esse método. Eu posso excluir ele daqui, que a minha classe não vai estar errada. Porque agora ele já está herdando a implementação que peixe fez, mesmo o peixe sendo abstrato. Tá? Então, nesse caso, o neto não é obrigado porque o filho já fez. Agora, se o filho não tivesse feito, aí o neto teria que fazer. Tá, pessoal? Então, quando a classe é abstrata, ela não é obrigada a implementar. Porém, se ela não implementar, né, a classe filha abstrata, a classe neta aí tem que implementar. E se a classe neto for abstrata, a bisneta, e assim sucessivamente. Tá? Então, alguém lá na ponta que seja concreto vai ter que implementar. Beleza, pessoal? Então, essa aqui é a ideia. Né? Eu vou excluir aqui a nossa classe Lambari. Ok. Vamos voltar a nossa classe peixe para concreta aqui. Né? E agora ela está aí implementando o emitir som, e a nossa cobra também vai ter que fazer isso. Então, eu vou desfazer que agora ela já emite som. Então, todas as duas agora estão certinhas. Ok, galera? Então, é assim que a gente trabalha aí com métodos abstratos. Bom, pessoal, vamos imaginar agora que nesse mesmo cenário, nesse contexto aí de zoológico que a gente está trabalhando, a gente vai ter também no nosso sistema caixas de som para emitir avisos aí no zoológico e também um sino que vai emitir badaladas. Então, todos esses dois emitem som também. E aí, no nosso sistema, a gente pode desejar, seja para fazer um teste ou mesmo para realmente emitir todos os sons, a gente pode querer acionar o som de todos os entes, de todos os objetos que emitem som no nosso sistema. E aí, para fazer isso, a gente vai ter que usar o polimorfismo. Porque só vai nos interessar, nesse caso, o fato de poder emitir som, e não quais os tipos de emissores. Não interessa se é sino, se é um cavalo, se é um gato, se é uma caixa de som, não me interessa. Me interessa que possa emitir som. É a única coisa que eu quero, que possa emitir som. Tá? Então, nesse caso, a gente precisa usar o polimorfismo. Mas aí cabe a pergunta, mas qual a variável, qual o tipo da variável maior que a gente vai usar para pegar aí todos esses objetos? A gente precisa definir. E aí vem logo uma opção na mente. A gente pode pegar a caixa de som e sino, fazer com que eles herdem de animal. É uma opção, eles se tornam filhos de animal, eles passam a estender animal. Porque o animal tem um método abstrato que a gente definiu, emitir som. Ele tem esse método abstrato e, logicamente, obriga que todos os seus filhos implementem, e aí a gente poderia pegar no polimorfismo e usar lá uma variável do tipo animal, e botar dentro um objeto do tipo caixa de som, por exemplo, emitir som, botar um sino, emitir som, botar uma girafa, emitir som, e assim sucessivamente. Só que está na cara que existe um problema conceitual nessa abordagem. Se a gente fizer essa herança, se a gente fizer essa extensão, tanto caixa de som quanto sino, eles vão herdar os atributos de animais também, os comportamentos, os métodos de animais serão herdados por eles também. Então, nossa caixa de som vai ter um nome, idade, sexo, vai ter também um método para classificá-la como idosa ou jovem. Então, todos aqueles métodos que o animal tem vão também estar presentes em caixa de som e em sino. Isso faz sentido? Faz sentido essas coisas estarem? Naturalmente que não. Porque caixa de som e sino não são animais. Eles não estão enquadrados nesse conceito.
então isso não faz sentido nenhum de ser. E aí, então a gente pode pegar e criar uma classe abstrata chamada emissor de som com um método abstrato chamado emitir som. E o que a gente faz? A gente pega, faz animal, sino e caixa de som herdarem dela. Então agora animal herda de emissor de som e caixa de som e sino também herdam de emissor de som. E essa solução funciona, né? Mas seria uma classe sem nenhum atributo e nenhum método com implementação. E isso desconfigura um pouco o conceito de classe. Isso funciona, se a gente for lá e programar isso aí, vai funcionar. Só que, conceitualmente, isso perde um pouco o sentido, porque uma classe, como a gente viu, é uma abstração, ela tem suas características, seus atributos, ela tem seus comportamentos. Então, a gente ter uma classe que não tem atributo, não tem método nenhum que está implementado, não tem comportamento nenhum, perde um pouco o sentido de uma classe. Então, gente, essa é uma situação onde a gente quer que toda classe que for um emissor de som implemente o método emitir som. É como dizer que toda classe que deseja ser um emissor de som deverá cumprir um contrato, que tem uma cláusula que diz que ela tem que implementar um método de nome emitir som. E esse contrato a gente chama aqui de interface. Uma interface ela é uma estrutura que possui métodos, apenas métodos sem implementação. Nenhum dos métodos de uma interface tem implementação. E elas também podem conter constantes estáticas. Isso também pode estar numa interface. Mas a ideia primordial de uma interface é que ela tenha apenas métodos sem implementação. Apenas isso. Ou seja, é um contrato que quem quiser assinar vai ter que pegar cada um desses métodos e fornecer, dar uma implementação para eles. Essa é a ideia de uma interface. E meio que mal comparando, a gente pode dizer que uma interface é como se fosse uma classe abstrata que só tem métodos abstratos. Não tem atributo, não tem método implementado, não tem nada disso. A ideia é que ela vai estar ali apenas para ser herdada. E no caso da interface a gente não fala herdada. Quando uma classe ela vai cumprir aí os requisitos que tem numa interface, a gente diz que ela vai implementar aquela interface. Então, a gente não usa agora herdar, a gente usa implementar. Então, uma classe ela pode implementar uma ou mais interfaces. Então, essa que é a ideia de uma interface. Para criar uma interface no código, a gente usa public interface e o nome da interface, e o resto é mais ou menos igual à classe, só que a gente coloca apenas os métodos lá, ponto e vírgula, e acabou. Vamos ver como que a gente define aí a nossa interface emissor de som. Bom, pessoal, vamos agora então criar aí a nossa interface emissor de som, ela que vai definir aí o nosso contrato, que quem quiser assinar vai ter que implementar os métodos que ela definir. Então a gente vem aqui em new interface, e a gente coloca emissor de som. Finish. Beleza, reparem que agora a gente tem aqui escrito public interface emissor de som, já não é mais uma classe, agora é uma interface. Então qual a ideia? Aqui a gente só vai ter métodos, que são aí públicos, porque é uma interface, eles são, por assim dizer, dizendo aí de uma maneira prática, abstratos, eles não vão ter implementação. A gente pode comparar os métodos de uma interface a métodos abstratos, embora a gente não chame
o método de uma interface de método abstrato. Porque só dele ser um método de uma interface, a gente já sabe que ele não tem implementação. Ok, galera? É só uma analogia, tá? Mas na prática a gente não chama os métodos de uma interface de abstratos. Tá? Eles são apenas métodos da interface e, por serem de interface, eles não têm implementação, e aí quem implementar essa interface tem que implementar esses métodos. Então vamos definir aqui o método public void emitir som. E beleza, né? A nossa interface aí está pronta. É isso que a gente prescreve, tá? Nessa interface. Ok? Vamos salvar aqui. E assim fica a nossa interface emissor de som. Agora, todo mundo que quiser implementar essa interface será obrigado a implementar o método emitir som. E agora a gente já tem o nosso contrato pronto. E para fazer com que uma classe cumpra o contrato, essa classe deve implementar a nossa interface. Para isso, a gente usa a palavra implements, seguido do nome da interface que aquela classe vai implementar, depois da declaração da classe. Então, public class tal implements o nome da interface. Então, é assim que a gente faz para implementar a interface. Então, vamos ver agora como que ficam aí as nossas classes implementando a nossa interface emissor de som. Bom, pessoal, então vamos criar aqui mais duas classes do nosso projeto. Tá? Vou criar uma classe chamada sino e vou criar uma classe chamada caixa de som. Ok, e agora, né, nós vamos ver aí como que a gente faz para, vou abrir aqui, como que a gente faz para implementar, né, a nossa interface, fazer uma classe implementar da nossa interface emissor de som. Então vamos começar aí da classe animal, que a gente já conhece, já tem até o som implementado. O que eu faço? Eu venho aqui depois do nome da minha classe e coloco implements emissor de som. Então isso quer dizer que a minha classe animal, ela implementa, ou seja, ela cumpre aí o contrato definido pela interface emissor de som. Tá? Aqui a gente já tem o método emitir som, nesse caso a gente vai deletar ele porque não faz mais sentido eu ter, porque ele já está implementando a interface. Ah, mas quem implementa a interface não é obrigado a implementar um método? Sim, se a classe for concreta. Se ela for abstrata, segue aquela mesma regra que a gente viu lá nas classes, nos métodos abstratos, tá? Então, nesse caso, o animal não vai implementar esse método, não temos erro nenhum, porque ele é abstrato, mas os filhos de animal têm que Então, se eu abrir aqui cobra, e apagar o método emitir som, o erro já apareceu. Agora está dizendo que ela tem que implementar o método, né, abstrato, ou seja, o método da interface emissor de som chamado emitir som. Então, assim, embora a gente não tenha mais o método emitir som abstrato na classe animal, agora, como o animal ele implementa emissor de som, ele assume, né, para ele a responsabilidade de emitir sons. Só que como ele é abstrato e não implementou, ele está passando essa responsabilidade para os seus filhos. Né? Então, essa é que é a ideia. Então, cobra ela tem que ter o método emitir som que ela está cumprindo aí da interface. Ok? E aí a gente pode vir até aqui, e a gente vai ver, ela implementa, né, emissor de som, ponto emitir som. Então, os filhos é que tem que cumprir o contrato. Quando o pai é abstrato e ele não cumpre o contrato definido pela interface, os filhos são obrigados a cumprir se eles não forem abstratos, se eles forem concretos.
Ah, mas se os filhos forem abstratos também, os netos têm que cumprir, né? Ou seja, o último que foi o concreto da história tem que cumprir o que está definido aqui na interface. O animal poderia cumprir? Poderia, mas a gente viu que já não faz sentido. O animal não tem um som genérico aí. Vamos agora para a nossa classe sino. Tá, vou colocar aqui implements emissor de som. Ok? E aí, ó, já estamos com erro porque a classe ela precisa implementar o método emitir som. Então vamos criar um método aqui, ó. Public void emitir som. E aí a gente implementou o método. Vamos colocar aqui, né, o som do sino. Blim, blom. Né, vamos colocar descrito aqui. E aí está feito aí no nosso sino. Vamos fazer agora a mesma coisa na caixa de som. Vamos botar aqui implements emissor de som. Vamos agora criar aqui um atributo, tá? String som a ser emitido. E a gente pode criar aí um construtor pedindo aí o som que essa caixa de som vai emitir. Igual a som a ser emitido. Ok, e agora a gente implementa, de fato, o método que a nossa interface aqui pede para que nós implementemos. Então, public void emitir som. E aí a gente faz a emissão do som que está no nosso atributo, this.som a ser emitido. Tá? O que tiver lá vai aparecer. Ok, galera? Então, reparem que agora nós implementamos aí todas as nossas classes que implementam a nossa interface. A gente viu que elas são obrigadas a cumprir, tá? Então elas têm que cumprir o contrato, tá? E a gente, com isso, garante que se a gente usar o polimorfismo de interface, trabalhando com variáveis do tipo interface, a gente vai ter o método disponível para a gente chamar garantido. Então, a interface ela traz aí essa vantagem para a gente e também ela garante a coerência dos nossos objetos, da semântica da nossa aplicação. Porque, como mostrei antes, não daria certo caixa de som herdar de animal, ela herdaria os atributos de animal, nome, peso, idade, isso não faz sentido nenhum. Ok, pessoal? Então, é assim que a gente faz uma classe implementar uma interface. E assim como a gente pode usar as classes mães para criar variáveis do tipo delas, variáveis do tipo de uma classe mãe, para receber objetos de tipos filhos, a gente pode também criar variáveis do tipo de interfaces para receber objetos de classes que implementam essa interface. Então, no nosso caso, a gente tem aí um emissor de som, a gente pode ter uma variável do tipo emissor de som que recebe um objeto de sino, por exemplo, pode receber um objeto de peixe, por exemplo, enfim. Então, qualquer classe que implemente, ou filhas de classe que implemente essa interface, vão poder estar aí. Naturalmente, a gente não pode ter objeto do tipo da interface, porque uma interface não tem nenhum sentido a gente ter um objeto daquela interface. Uma interface é um contrato. Ela só diz o que tem que ser feito, ela não diz como tem que ser feito. Como que vai acontecer, como que
as coisas vão funcionar, os comportamentos vão se dar. A interface não define nada disso. Então, a gente não pode ter objetos de uma interface. E nem faz sentido. Do mesmo jeito que não faz sentido eu ter um objeto de uma classe abstrata, menos ainda vai fazer sentido eu ter um objeto de uma interface. Por exemplo, emissor de som. O que é um objeto do tipo emissor de som? O que é um emissor de som genérico? Não existe. Não é concreto. Existe caixa de som que emite um som, alto-falante que emite um som, sino que emite um som, um animal que emite um som, uma pessoa, enfim. Existem conceitos mais específicos que são concretos. Agora, emissor de som é um conceito abstrato também, e até muito mais abstrato, por isso que ele só define comportamentos. Então, essa aqui é a ideia. A gente pode usar polimorfismo também com interfaces. A gente pode pegar uma interface e usar uma variável do tipo de uma interface e receber ali objetos, filhos, por assim dizer. Objetos, na verdade, de classes que implementam aquela interface. Então vamos ver aí como trabalhar com polimorfismo aí, com interfaces. Bom, galera, vamos ver agora como que a gente trabalha, um exemplo de como a gente trabalha com polimorfismo usando o tipo da interface. Vamos vir aqui agora no nosso método main e reparem que nós podemos tranquilamente criar uma variável do tipo emissor de som, tá? E naturalmente a gente não pode fazer isso, new emissor de som, porque emissor de som é uma interface, ela não é nada concreta, já está com erro, ela não posso instanciar o tipo emissor de som, então ele é uma interface, não faz sentido nenhum eu criar um objeto, tá, de uma interface, então eu posso usar aí objetos que implementam, que cumprem um contrato de um emissor de som. Por exemplo, eu posso dar aqui um new cobra, tá? E aí eu passo o nome da cobra, e coloco o peso dela. Olha lá, funcionou normalmente. Eu posso vir aqui embaixo, es.emitir som. Eu vou aqui, rodar o meu programinho, ok. E o som da cobra aqui, Kss. Mas poxa, cobra não implementa a interface, quem implementa é animal. Sim, mas cobra ela é filha de animal, então ela herda isso do pai, da classe mãe, então ela também, por tabela, implementa aí a interface emissor de som. Ainda que o pai tivesse a implementação, ela herdaria a implementação também e conseguiria fazer aí a execução do método. Beleza? Posso dar aqui um new sino, tá? Um new sino aqui. Ok, vou executar. E ele, blim blom, Então, som do sino, posso dar um new caixa de som. E aí eu passo aqui o som que eu vou emitir, pelo construtor. Boa noite a todos. Por exemplo, vou mandar executar aqui, ok, e aparece o som que a caixa de som está emitindo, chamando o método emitir som. Então, um emissor de som, ele pode aí ter objetos, de diversos tipos, desde que esses objetos, essas classes desses objetos, elas implementem a nossa interface. Ok, galera? Então, a gente tem aí a possibilidade também de trabalhar com variáveis, tá, do tipo de uma interface. Ok? E vamos ver agora um exemplo aí, mais detalhado. Vamos fazer o seguinte, vamos criar uma classe chamada ativador de som.
A ideia dessa classe é fazer com que vários sons, tá, que vão estar aí numa lista, né? Então vamos criar aqui um atributo chamado emissores, private emissor de som emissores, tá? Ou seja, a gente vai ter aqui, ó, um vetor, tá, onde vão ter aí vários emissores de som. Tá? Então essa é que é a ideia. Beleza? E aí a gente vai definir um construtor public ativador de som e a gente recebe esses emissores aqui, né, por parâmetro do construtor. Emissor de som, emissores. This.emissores igual a emissores. Esqueci da notação de array aqui, a gente está recebendo um array. Então, aqui vai ser passado vários emissores de som para cá. E a gente vai ter, por final, um método chamado aqui emitir som de todos os emissores. E aí o que a gente vai fazer? Esqueci do void, public void. O que a gente vai fazer dentro desse método? A gente vai fazer um loop, tá? Percorrendo aí todos os emissores e fazendo com que eles emitam o som. Tá? Então a gente pode criar aqui, ó, for int i igual a 0, enquanto i for menor que emissores, this emissores, né, que é o nosso atributo, for menor do que this.emissores, ponto length, tá, que é o tamanho do nosso vetor, e mais. Ok? E aí o que a gente vai fazer dentro desse loop? Simplesmente mandar cada emissor emitir o som. This emissores, ponto, na posição i, né, cada uma das posições, ponto, emitir som. Então, fazendo isso aqui, a gente está mandando aí cada um dos emissores emitir o seu som. Né? Nós estamos disparando aí todos os sons dos emissores passados. Né? Então, essa é a ideia dessa classe, galera. Reparem que a classe, ó, não se importa se é um animal, se é um sino, uma caixa de som, não interessa, tá? Para minha classe ativador de som. O que interessa é que todos os emissores eles emitam sons. É a única coisa que interessa para minha classe. Tá? E como que eu garanto que todos os emissores que vão ser passados aqui vão ter o método emitir som, que eu vou chamar aqui, colocando o tipo emissor de som? Porque aí eu garanto, ó, que todo tipo que vier a entrar aqui, ele vai ter que implementar a minha interface emissor de som. E a minha interface garante que vai ter o emitir som. Então, essa classe chamada ativador de som, ela quer ter a certeza, tá, que todos os objetos que vão estar aqui dentro de emissores emitem som. E aí, para ter essa certeza, eu defino esse atributo como emissor de som. Eu estou dizendo, ó, aqui eu quero somente objetos, tá, que cumprem o método emitir som. E aí eu boto essa interface aqui, eu estou garantindo, ó, todo mundo que tem aqui tem o método emitir som. Mas quem que vai estar? Não sei. Pode ser animal, pode ser sino, caixa de som, pode ser uma classe que eu nem criei ainda, que vai ser criada no futuro, que vai implementar essa interface. Não me interessa saber. Eu não tô, reparem que aqui, galera, eu não estou usando um set nome, é um animal, você tá um nome. Não, porque eu não estou olhando pela ótica, eu estou trabalhando aqui com animais, com sinos, caixas de som. Não, eu não estou olhando pela ótica assim. Eu estou olhando por uma ótica geral. Todo mundo aqui emite som. Quem é, não me interessa, porque eu não estou lidando com nada específico aqui de animal, tá? Com atributos de animal, nada disso classifica, nada disso, não estou nem sabendo se é isso. Não estou lidando especificamente com o sino e nem com caixa de som. Né? Tem um som específico a ser emitido.
aqui para mim isso não importa. O que me importa é que eles emitam som. Quem são, quem deixam de ser, não me interessa. Me interessa que eles implementem emissor de som e, naturalmente, aí eles vão ter o método emitir som. Então, galera, quando nós temos essa ótica mais geral, né, o que nos interessa é apenas o que a interface obriga a ser feito, nada mais, não me interessa o tipo específico, nada disso, então eu uso polimorfismo de interface. Tá? Que aí eu estou garantindo que o que eu quero está aqui, vai ser implementado. Como está implementado? Não sei, para mim não tem importância. Quem é que está implementando? Não tem importância. O que importa é que vai fazer o que eu quero. E aí, se vai fazer o que eu quero, basta. Né? Então essa é que é a ideia de um ativador de som. Tá? Então vamos aqui no programa agora, né, usar aí essa interface, essa classe, né, vamos aqui criar alguns emissores, tá? Vou criar aqui uma cobra. Cobra C1 igual a new cobra. Cobra C só, vamos ter uma cobra só. A gente passa aqui o nome dela e o peso. Vamos criar aqui um peixe também, igual a new peixe. E a gente chama aqui de Nemo. 1 quilo. Vamos agora colocar aqui um sino. O peixe tem que receber a respiração, se é branquial ou não. Obriga o construtor dele, obriga que a gente faça isso. Vamos receber aqui uma caixa de som. E a gente coloca aqui, boa noite a todos. E vamos criar ainda uma outra caixa de som, tá? E a gente coloca aqui, dirijam-se para o auditório. Então, criamos aí, tá, esses 5 objetos. Né? E aí, vamos agora criar o nosso vetor. Tá? Vou criar aqui o vetor aqui, ó, emissor de som, emissores, igual a new emissor de som 5. Ok, criamos aí os nossos vetores. Aqui esqueci aqui da notação de vetor. Beleza. Agora, o que eu vou fazer? Vou criar lá um objeto do tipo ativador de som, igual a new ativador. E aí eu tenho que receber os emissores no construtor, ó. Então vou passar aqui, ó, meus emissores estão aí na variável EMS, passei para cá. Ok? E agora eu vou chamar. Então, pessoal, o que eu fiz aqui? Criei 5 objetos, tá? Todos eles emitem sons, tá? E aí, depois eu criei aqui um vetor de emissores de som. Acabei esquecendo, vou agora colocar cada um desses objetos no vetor, tá? Então, na posição 0, vou colocar a cobra. Vamos misturar. Vou botar a caixa de som 1. Depois, na posição, acho que vai ficar legal colocar assim. Vou colocar o peixe primeiro, na posição 0. Vamos colocar depois a cobra, o sino. Vamos botar o sino aqui. Depois, na posição 2, a gente coloca o peixe.
depois na posição 3 a gente coloca a nossa caixa de som 1 e depois a gente coloca na posição 4 a nossa caixa de som 2. Ok? Então, galera, a gente pega isso aqui e agora a gente passa esse vetor de emissores para o nosso ativador de som. E aí o que eu vou fazer? Vou pegar aqui e chamar ATV, que é o meu ativador de som, ponto, emitir som de todos os emissores. E vou salvar. Então a gente criou os objetos, botou no vetor aí de emissores de som e passou para cá. Reparem que são objetos de diferentes tipos, que vão emitir sons diferentes, né, que tem especificidades diferentes, mas aqui o emissor de som, o ativador de som, ele não está interessado nessas coisas específicas. Tá? Ele está interessado apenas que esses caras aqui possam emitir som. Então vamos executar. E aqui, tá aí. Ele emitiu o som do peixe, que é o primeiro, blub. Depois ele emitiu o som do sino. Depois ele emitiu o som do peixe de novo. Acabei inserindo o peixe 2 vezes aqui. Era para ter a cobra, acabei botando o peixe de novo. Depois ele emitiu o som da primeira caixa de som, boa noite a todos. E depois dirijam-se para o auditório. Vamos botar a cobra aqui e vamos executar novamente. Ok. E aí, agora sim apareceu o som do peixe, depois do sino, depois da cobra. Boa noite a todos. E finalmente, o som da última caixa de som. Ok, galera? Então reparem que a gente conseguiu cumprir toda a tarefa, tá? Independentemente das especificidades. Então, assim, nós conseguimos fazer aí, ativar todos os sons sem saber se tratava de um animal. Aqui, galera, acabei errando aqui no português, dirijam-se, tá? Dirijam-se. Escrevi aqui, dirijam-se. Mas enfim, a gente conseguiu fazer tudo sem saber de que objetos se tratavam, quais eram as especificidades deles, enfim, conseguimos fazer o que a gente queria, porque a gente queria emitir os sons, tá? A gente só desejava emitir os sons. Então, não interessa para a gente, tá? Quais eram aí quais objetos. O importante é que eles cumprem a interface e como eles cumprem a gente conseguiu fazer. Se a gente criasse um outro objeto, tá, que não implementasse, tentasse colocar aqui no vetor, né? Vamos supor que ao invés aqui do peixe eu quisesse colocar, sei lá, um objeto do tipo pacote de alimentação que a gente criou aqui, aquela classe que a gente já havia criado, que não tem nada a ver, não implementa a interface, não emite som, não faz nada. Tá? Vamos tentar criar um objeto dela aqui e ver o que vai dar. Vou tentar colocar no vetor new pacote de alimentação. Já tomei um erro. Não tem como converter um pacote de alimentação para um emissor de som. Porque pacote de alimentação não implementa emissor de som, ele não é um emissor de som. Então ele não tem, a gente não tem como garantir se ele tem ou não o método emitir som. Mas se ele tivesse, também tomaríamos o erro, porque ele não implementa a interface, então não tem como a gente garantir. Tá? A gente precisa que aqui seja garantido, e para garantir ele tem que implementar a interface, que aí ele é obrigado a cumprir o contrato. Caso ele não cumpra, vai tomar um erro, a gente não consegue nem compilar. Então, pessoal, essa é que é a ideia de trabalhar aí com polimorfismo, tá? Usando interfaces. Bom, pessoal, e uma característica que a implementação ela tem de diferente da herança é que uma classe ela só pode herdar de apenas uma outra classe. Ou seja, ela só tem uma classe mãe no Java. Então, não pode existir uma classe herdando de duas classes.
Só que no caso das interfaces, uma classe pode implementar mais de uma interface. Então, enquanto na herança a gente só tem a possibilidade de uma classe herdar de apenas uma outra classe, não posso ter duas mães para uma classe. Nas interfaces, não. Eu posso ter uma classe que implementa várias interfaces, posso implementar vários contratos, por que não? Eu posso ser um emissor de som e um emissor de cheiro. Posso ter que implementar os dois métodos. Então, isso é possível. Vamos ver aí como que a gente faz, que é uma maneira muito simples. Basta que a gente coloque implements, bote a primeira interface, vírgula, a segunda interface e até quantas interfaces nós quisermos. Então vamos ver um exemplo aí como a gente faz no código isso aí. Bom, galera, então agora para a gente entender melhor aí como que a gente faz a implementação de diversas interfaces por uma mesma classe, vamos criar aqui uma interface chamada consumidor. Beleza. E essa interface ela vai exigir de quem implementá-la, ou seja, de quem cumprir aí o seu contrato, que implemente o método consumir. Tá? Então, quem implementar consumidor vai ter que ter a implementação do método consumir, que recebe aí a porção alimentícia. Ok, vou salvar aqui minha interface. Beleza, então quem implementar consumidor tem que implementar o consumir do jeitinho que está aqui, recebendo parâmetro, tudo certinho. Vamos agora então na classe animal. E aqui, gente, vocês estão reparando que animal ele implementa emissor de som. Ele já implementa uma interface. Como que eu vou fazer? Agora eu quero que ele implemente consumidor. Então eu preciso tirar emissor de som? Não, ele pode implementar dois contratos, tá? Tranquilamente. Então para implementar tanto emissor de som quanto consumidor, eu pego, boto vírgula e coloco aqui, consumidor. Beleza, coloquei aqui consumidor. Ok, agora animal está implementando duas interfaces. Então, existe aí essa possibilidade, ok, pessoal? Ele pode implementar dois contratos, basta que ele cumpra. Mas não deu nenhum erro em animal, ele não era obrigado a ter esse método consumir? Sim, mas como ele é abstrato, olhem quem deu erro, em cobra e em peixe, porque eles são filhos de animal e eles deveriam implementar. Só que agora a gente vai implementar em animal mesmo. Vamos vir aqui e implementar o método public void consumir, que recebe aí double porção alimentícia. E aí uma vez que eu implementei, reparem que o erro some de cobra e some de peixe. Porque se o pai cumpre, o filho não precisa cumprir, porque o filho já vai herdar esse método aqui que garante que ele também vai cumprir. Então, assim, essa é a ideia. E aí, para a gente implementar, vamos colocar aqui que o peso do nosso animal ele vai ser incrementado, ou seja, vai ser adicionado a 10%, tá, da porção que ele comeu. Então, a cada porção que o animal comeu, o peso dele vai crescer em 10% daquela porção, ok? Então, implementamos aí o método consumir e vocês reparam aí que o animal, ele cumpre tanto o contrato emissor de som, porque ele tem o método emitir som, tá? Nos seus filhos, nesse caso, tá? Como ele se propôs a cumprir aí o emissor de som, os filhos dele estão implementando isso. Então, de uma certa maneira, ele está cumprindo o contrato através de seus filhos e ele cumpre o consumidor, tá? O contrato da interface consumidor diretamente, através dele mesmo.
tá? Porque ele é abstrato, então ele pode cumprir diretamente nele ou através de seus filhos, né? Que sejam concretos. E aqui eu estou cumprindo na própria classe. E reparem que quando eu cumpro na própria classe, os filhos ficam dispensados, né, de cumprir. Eles podem até sobrescrever se quiser, mas não é obrigado a implementar, porque o pai já implementa, então eles herdam do jeitinho que está aqui, ó. Então, galera, assim a gente vê que uma classe ela pode, de fato, implementar mais de uma interface. Se tivesse outra interface que eu quisesse implementar a vírgula, a terceira interface, e assim sucessivamente, quarta, quinta, quantas eu desejar. Beleza, pessoal? Basta, é lógico, que eu cumpra os métodos que elas prescrevem, ok? Então, é assim que a gente trabalha aí com a implementação de várias interfaces. E também, gente, é perfeitamente possível uma classe herdar de uma outra classe e implementar, e ao mesmo tempo implementar interfaces. Por exemplo, um animal, um boi, por exemplo, ele pode herdar de animal, a classe boi pode herdar de animal e pode também implementar a interface comercializável, por exemplo, que é um animal que pode ser aí comercializado. E aí vamos supor que na interface comercializável tenha lá métodos próprios que tenham que ser implementados, né? Calcular o preço do animal, enfim, coisas do tipo. Então, neste caso, a gente pode perfeitamente, né, ter uma classe que herda de uma outra e implementa interfaces. Então, isso é possível. Vamos ver um exemplo aí de como fazer isso na implementação. Bom, galera, e como eu já mencionei, a gente pode ter aí herança junto com implementação. Vamos criar uma nova classe aqui, ó, uma nova interface chamada venenosa, ou venenoso, né? E aí, essa interface, ela obriga que a gente tenha um método calcular veneno. Então, quem implementar a interface venenoso terá que ter esse método, ok? E aí vamos aqui em cobra. Cobra é um animal venenoso, então a gente deseja implementar a interface venenoso, tá? Que não tem só cobra, né? Outros animais podem ser. Porém, eu não posso ir lá em animal e implementar a interface venenoso, porque nem todo animal é venenoso, então não faria sentido. Aqui, no nosso caso, é apenas cobra. Mas cobra já estende de animal. Como é que eu vou fazer então? Simples, basta eu colocar depois aqui, ó, implements venenoso. E aí, beleza, ela já deu erro porque eu não implementei o método aí calcular veneno. Vamos implementar então aqui rapidamente, ó, logo depois do emissor de som. Vamos colocar aqui, ó, public double calcular veneno. E aí aqui eu retorno, ó, this.peso vezes 0,05% aí do peso do animal. 10% do peso do animal é o veneno. Um exemplo aí. Então, agora sim, ó, cobra, ela cumpre o contrato, tá vendo? Que está sendo estipulado para o venenoso e ainda herda de animal. Ela herda tudo que tem de animal. Se tiver algum método abstrato animal, ela tem que implementar, mas ela também implementa. Então, quando nós quisermos, tá, que uma classe ela estenda de uma outra e implemente a interface, basta a gente colocar primeiro o extends, tá, e depois o implements, colocando as interfaces. Lembrando que nós podemos implementar várias interfaces, tá? Eu posso botar vírgula, implementar a segunda, vírgula, a terceira, enfim, quantas eu quiser, porém, eu não posso herdar de mais de uma classe, tá? Eu não posso botar vírgula aqui, sei lá, um exemplo, sino. Lógico que isso aqui não faz sentido, ó. Já vou ter um erro aqui. Ó, tá dizendo que nem esperava isso, porque a linguagem, né, a sintaxe da linguagem nem espera que seja fornecido aí mais de uma classe, ou seja, ela pode só ter apenas uma classe mãe, mas ela pode implementar várias interfaces.
Ok, pessoal? Então é assim que a gente faz aí a implementação, tá, de uma interface através de uma classe que já herda de outra, né, já é filha de outra. A gente trabalha dessa maneira. Uma outra possibilidade que a gente tem, galera, é de uma interface ela herdar de outra, né? Então vamos aqui criar um exemplo aqui básico, né, para vocês entenderem. Vou criar aqui uma interface chamada emissor. E essa interface emissor, ela nos obriga que o método public void emitir sinal seja implementado. Então, todo mundo que implementar emissor tem que implementar emitir sinal. Aí agora a gente vai aqui na classe emissor de som. Emissor de som é um emissor, não é? Correto. Então, vamos supor que agora todos os emissores tenham também que ter aí a classe emitir sinal. Então, uma opção eu penso, vou lá em animal, então acrescento agora, né, emissor. Beleza. Acrescento, vou lá, ensino agora, acrescento emissor. Vou lá em caixa de som. Dê caixa de som aqui. E acrescento emissor. Daria certo? Daria. Né? Tá dando até uns erros porque eu não implementei, né, o método ainda. Daria certo. Porém, se eu tivesse 5.000 classes que implementassem emissor de som, eu teria que mexer em todas as 5.000. Podem ter outros emissores, tá? Emissor de cheiro, por exemplo, teria que ir nessas classes também que implementam emissor de cheiro e botar emissor. Então, assim, gente, se todo emissor tem que implementar esse método, né, não faz sentido eu, né, fazer isso, porque aí a gente cai naquela história, vou ter que pegar em todos os emissores, acrescentar aqui o implements para emissor, sem esquecer e sem errar. Então, assim, a gente já sabe que isso não é uma ideia boa, porque falhas vão acontecer, eu vou esquecer de alguém na hora que eu precisar, vai ter problema. Então, se todo emissor tem que executar esse método aqui, basta eu vir aqui, na minha interface emissor de som e colocar extends emissor. E a partir do momento que eu faço isso, agora todos os tipos, né, todas as classes que implementam emissor de som, elas têm que implementar também os métodos, tá, que são prescritos por quem emissor de som herda. Então, se emissor de som herda de emissor, na verdade, toda classe que implementar emissor de som, ela tem que implementar os métodos de emissor de som e os métodos de emissor. Ou seja, os métodos de quem ele está implementando e os métodos de quem essa interface herda. Então, se ela está herdando de emissor, tem que implementar os métodos de emissor e os métodos de emissor de som. Então, é assim que funciona a herança, né, entre interfaces. Eu tenho uma interface que herda de outra, então, na verdade, eu estou herdando aqui esse método, né, a obrigação de implementar esses métodos que vão estar aqui, nesse caso um só, mas poderiam ter outros. Então, essa é a ideia. Percebo que agora a gente já teve aí diversos erros. A gente vem aqui em caixa de som, já estamos com erro. Por quê? Estou implementando só emissor de som, mas emissor de som herda de emissor. Então, eu tenho que implementar também tudo que está em emissor. Tá? Então, essa é a ideia. Eu implemento de quem eu herdo, mas também das interfaces que são interfaces mãe dessa aqui. Tá? Então, emissor é mãe de emissor de som, né? O estendo de emissor. Então, eu tenho que implementar tanto de emissor como da mãe dele. Então, essa é a ideia. Então, aqui agora, né, eu vou ter que ter o método emitir sinal. Vamos supor que vamos convencionar aí que o sinal de peixe, sei lá, seja S1, né? Sinal convencionado aí de sino, né? Aqui a gente está em sino. Supor que de sino seja S1.
Beleza, ó, acabou o erro. Então, agora, né, sino está cumprindo tudo que o emissor de som pede. O que ele pede? Emitir som, e pede também o que o pai dele pede, que é emitir sinal. Então, o emissor de som pede o dele e pede também o que o pai obriga. Aqui, caixa de som também vai ter que ter o emitir sinal, ó. Então, vamos convencionar que o sinal é S2 aí das caixas de som. E animal também, porque animal ele implementa emissor de som. Então, o emissor de som exige tudo que ele está pedindo, ó, emitir som, e exige também o que o pai dele pede. Então, também o emitir sinal. E aí, eu não sou obrigado a implementar em animal, tá? Porque animal é abstrato. Então, no caso, os filhos vão ser obrigados. Mas eu posso implementar se eu quiser, ó. Posso colocar que existe um sinal único para os animais, por exemplo. Então, posso colocar aqui, ó, public void emitir sinal. E aí, eu emito o sinal S3 aqui, dizendo que se trata de um animal. Reparem que o erro sumiu de cobra e de peixe. Porque se o pai cumpriu, o filho não precisa. Agora, se fosse um sinal específico para cada filho, aí não faria sentido eu teria que apagar isso aqui e ir nos filhos implementar. Ok, galera? Mas eu posso implementar parte da interface no pai e parte na filha. Aqui eu estou implementando um método no pai e o outro eu estou deixando para os filhos. Isso é perfeitamente normal, tá? Uma interface que tenha, sei lá, pode até estar na mesma interface. Se a emissor de som tivesse 3 métodos, eu podia implementar 2 no pai, um deixar para os filhos, enfim. Depende do que faz sentido aí para a sua aplicação. Ok, galera? Então, é assim que funciona, tá? A herança entre interfaces. Se eu estou implementando uma interface que herda de outra, então eu sou obrigado a implementar tudo que essa interface aqui exige, mas o que a mãe, o pai dele exige. Ok, pessoal? Então é assim que a gente trabalha aí com herança entre interfaces. Vale lembrar também, galera, que no caso das interfaces, tá, eu posso fazer com que uma interface herde de várias outras. Eu estou dando um exemplo aqui, tá? Por exemplo, se eu quisesse fazer que emissor herdasse emissor de som herdasse de emissor e de consumidor. Eu sei que não faz sentido, mas só para a gente ver que é possível. Tá? Posso, ó. No caso das interfaces, tá, galera? Classe não pode herdar de mais de uma classe, mas interface pode herdar de várias interfaces. Porque, na verdade, ela está agregando métodos aqui só, ela está puxando os métodos dos pais dela. Então, no caso das interfaces, eu posso ter vários pais, tá? Eu posso dar aqui o extends e botar entre vírgulas aqui, eu posso botar vírgula, uma terceira interface e assim sucessivamente. Então, eu posso herdar de várias interfaces. Só que aí, claro, quem herdar, né, implementar essa interface aqui, o emissor de som, a classe que implementar, será obrigada a implementar os métodos dela e de todos os pais. Tá? Nesse caso, eu tive até um erro no sino aqui, porque sino não é um consumidor, né? Mas aqui ele seria obrigado a implementar o consumir, olha lá, o consumidor consumir, porque ele implementa emissor de som, e emissor de som ele obriga que emitir som seja implementado, e também que os métodos aí da interface emissor e consumidor sejam implementados. Então, o método dele, os métodos dele e de todos os seus pais, tá? Que eu posso ter vários. Ok, galera? Então, também é possível aí que uma interface ela herde de várias. Tá? Uma classe não pode herdar de várias outras classes, ela só pode herdar de uma. Agora, uma interface pode sim herdar de várias outras interfaces. Beleza, pessoal? Vou apagar aqui que não faz sentido, foi só para mostrar para vocês que isso é possível. Beleza? Então, é assim que a gente trabalha aí, né, com herança entre interfaces. Bom, galera, uma última consideração é que quando a gente fala de uma relação de implementação, né, a gente está falando de uma relação fraca, ao contrário da relação de herança,
que é forte porque a gente tem a questão da herança dos atributos, a gente pega atributos da classe mãe, a gente pega comportamentos, o que mudar lá vai se refletir em todas as outras classes, então isso gera um acoplamento. Então, quando a gente tem herança, a gente tem mais acoplamento do que quando a gente tem implementação de interfaces. Então, assim, a gente só vai ter herança quando realmente no nosso sistema for conceitualmente concebível, a gente tiver uma relação E1 que a gente fala. Esse conceito é assim como peixe é um animal. Então, quando a gente tem esse conceito E1, realmente configura ali uma herança. Agora, quando a gente só quer que a classe cumpra alguns comportamentos, ela tenha que implementar aquilo, a gente vai sempre optar pela implementação. Porque, como a gente já estudou, a nossa ideia é manter o acoplamento o mais baixo possível. Então, se a herança acopla mais e a gente tem a possibilidade de usar a implementação, usar interfaces ao invés de classes mães, a gente pode se utilizar desse recurso para manter nosso acoplamento baixo. Claro, tá, gente? Não é para dizer, então beleza, daqui para frente só vou usar interface, esquece herança, esquece classe mãe, classe abstrata, enfim, esquece tudo isso, vamos só usar interface. Não. Muitas vão ser as vezes que vocês vão precisar usar os conceitos de herança. Sempre que vocês tiverem essa questão, tem que herdar os atributos, tem comportamentos implementados ali, eu quero usar ali o polimorfismo, a gente vai ter que trabalhar com herança. Então, assim, o acoplamento ele deve ser o mínimo possível, mas ele tem que existir, porque se não existir acoplamento nenhum, a gente não consegue implementar o sistema. Então, assim, a gente usa quando for necessário. Agora, se cai naquela questão do contrato, essa classe ela só precisa ter esses comportamentos, não tem nenhum comportamento pré-determinado, eu só quero garantir que esses comportamentos existam. Então aí a gente sempre vai usar nesse caso as interfaces, o relacionamento de implementação, porque ele acopla menos, então ele é uma relação fraca. Aí a gente sempre deve optar, quando possível, pelas relações fracas, para ter um sistema menos acoplado possível. Ok, galera? Então é isso, pessoal. A gente vai ficando por aqui. Espero que todos vocês tenham entendido aí os conceitos de classe abstrata, de interface, implementação, tudo que a gente abordou na aula de hoje. Um forte abraço a todos e até a próxima.